Tema do dia desta quarta-feira, o 11 de dezembro, com o Pedro Filipe Maia. Vamos abordar um novo desaire do Sporting para a Liga dos Campeões. Derrota em Bruges por 2-1, um jogo em que esteve a ganhar por 1-0. Pedro, quais são os principais destaques desta derrota do Sporting? Olá, Humberto. Diria que, mais uma vez, João Pereira andou à procura do maior conforto tático das peças que ele tem à disposição. Mais uma vez, parece que tudo acontece nesta fase ao Sporting. Uma lesão ainda antes do jogo de uma das principais peças da equipa, Gonçalo Inácio, obrigou a colocar Eduardo Quaresma, que também se lesiona durante o jogo, e isso não deixou que João Pereira tivesse, se calhar, as peças ideais para atacar este jogo. Ainda assim, destacaria o facto de ele ter colocado Kenda numa posição que ainda não o tínhamos visto, apesar de ser um jogador que faz sentido jogar ali, jogou no lugar onde habitualmente Pedro Gonçalves faz mais a diferença, colocando Jenny Katama a jogar como ala direito e Maxi Araújo como habitualmente a posição de Jenny Katama, mais sobre o lado esquerdo, a fazer o corredor todo. Normalmente com Ruben Amorim era ao contrário, Maxi Araújo jogava mais à frente e Katama mais atrás, ou Kenda mais atrás. Portanto, há aqui algumas alterações estratégicas do lado de João Pereira. As lesões não ajudaram e depois também o facto de não ter à disposição Morita, por exemplo, fez estrear João Simões, que é sempre com a bola a ferver, como se costuma dizer nesta fase da temporada, com João Pereira a precisar de ganhar. É uma atitude que é de louvar, colocar um jogador da formação do Sporting. Não foi por aí que o Sporting perdeu o jogo. João Simões não deslumbrou, mas também não desiludiu, e não desiludir e fazer um jogo tão sóbrio, tão tranquilo no jogo de estreia, penso que é um grande destaque do lado da equipa do Sporting. Por outro lado, continua a crise ofensiva, o Sporting faz muito poucos remates à baliza. Gyökeres, não me lembro de um remate qualquer de Gyökeres, nem numa situação de perigo, naquele que vinha a ser o jogador se calhar mais letal da Europa neste início de temporada. É algo que deve preocupar os sportinguistas e obviamente a atitude, não a atitude de não querer ir atrás do jogo, porque o Sporting tentou, mas nota-se muito que os jogadores do Sporting estão, de facto, já a entrar num buraco difícil em termos psicológicos. Vê-se que a equipa não consegue reagir, vê-se que a equipa está a sentir muito este peso do momento, que sabem que é um momento extremamente delicado para a equipa, para o treinador e para os objetivos do clube, que começam a desmoronar. João Pereira mostrou capacidade, no teu entender, de inverter a tendência do jogo? Depois do plano inicial e depois de, como eu disse, tudo acontecer ao Sporting, porque o remate do Bruges é quase inofensivo e um remate que provavelmente ia ser fraco para as mãos do Franco Israel, ou até nem sequer ia à baliza, bate no Quaresma e faz golo. E depois também a situação do penalti, que me parece... surpreende-me como é que Anthony Taylor marca fora da área, sendo que o lance é em cima da linha, a entrar para a área. Não, acho que não escandalizaria ninguém se marcasse penalti. E a própria manutenção de um amarelo quando o jogador poderia estar numa posição... Sim, são detalhes que podiam ter invertido a lógica do jogo. De qualquer forma, e respondendo à tua pergunta, acaba por também não ser propriamente culpa do treinador quando mexe na equipa, dizendo que, obviamente, o Quaresma lesionou-se, não conseguiu continuar numa lesão que parece até um bocadinho assustadora na cabeça. Mete o Saint-Just, que é o jogador que coloca em jogo o homem que faz o 2-1 para o Bruges, tal como o Gaio, que tinha acabado de entrar por desgaste do homem que ele acaba por substituir. O Gaio entra para o lugar do Maxi, que João Pereira disse que estava já desgastado. O Gaio está ligado também à jogada do golo, perseguindo o jogador que acaba por estar na envolvência da jogada. Portanto, os dois homens que ele mexe para a defesa, numa defesa que já estava totalmente remendada, ficam ligados ao golo da vitória do Bruges, sendo que é um golo de detalhe, ou seja, de alinhamento da linha defensiva. O Santos já está completamente a dormir e o Gaio acaba por perseguir o jogador que dá assistência. Portanto, e depois meter o Arder aos 87 minutos parece tarde para tentar agitar o jogo. Portanto, João Pereira mexeu como deu, mexeu como pôde, num plantel, há que dizê-lo, que parece estar... Com Amorim não se notava, mas agora com as lesões e nesta fase parece estar extremamente curto. Recordo o banco do Sporting, além de Saint-Just, Gaio e Arder, que entraram, jogadores de craveira principal, da equipa principal, e além do guarda-redes Kovacevic, depois havia Diego Calai, o Fresneda, o Brito, o Alexandre Brito, Henrique Arraiola,
e o Mauro Couto, aliás, da equipa B. E depois ainda havia Marcos Edwards, que parece já não contar, teve mais uma oportunidade e desperdiçou-a. O Calais é também guarda-redes. O Calais também é guarda-redes. E havia ainda o De Bast, que não jogou. Portanto, é um banco que para mexer no jogo é curto. O plantel está cada vez a perder mais elementos. Desta vez poderá perder outra vez Gonçalo Inácio, que não era nada de grave, ou pelo menos a lesão não iniciava nada de grave, foi só, segundo João Pereira, para não arriscar. Perde Eduardo Quaresma. E vamos ver se rapidamente voltará o Pote, sobretudo. O Nuno Santos já não vai voltar tão cedo. Portanto, é uma equipa que começa a ficar curta. Com o Amorim não havia esta sensação porque estava tudo a correr bem, estava a conseguir extrair o melhor dos jogadores. Nesta fase acaba por ser um bocadinho preocupante. E com João Pereira ali entre linhas no final da conferência a deixar algumas notas quase involuntárias de preocupação. Ele disse que não dorme. Foi uma resposta ao facto de perguntar-lhe sobre as tochas lançadas. Ele disse, ok, eu também não durmo. É algo que lhe escapou ali por entre os dentes para justificar que também está a sofrer com isto, mas não são bons sinais. E outro mau sinal, digamos assim, é que ele se agarra pela primeira vez, desde que é treinador de Sporting, aos anos de contrato que tem, e quando os treinadores começam a fazer isto, começa a ser preocupante. Deixa-me te perguntar relativamente à contestação dos adeptos. Tínhamos visto em torno de Frederico Varandas ainda nas ruas de Bruges. Vimos depois com tochas lançadas para o relevado para os jogadores até, principalmente os nórdicos, o Gyökeres e o Arders, a questionarem aquela atitude dos adeptos. Que efeito é que isto pode ter na equipa? Eu acho que foi muito visível, até por isso que estás a dizer, sobretudo o Arder, que já o Ruben Amorim tinha deixado essa indicação nos últimos jogos que fez, que é um jogador muito nórdico, quer as coisas à maneira dele, essas são palavras de Amorim, quer as coisas à maneira dele e é muito explosivo, manifesta-se muito ainda na sua inexperiência. E essa inexperiência fez transparecer o que ia, se calhar, na cabeça de todos os outros e ninguém o fez. O Yulman foi muito experiente, o próprio Diomande chamou a atenção logo ao Arder para não reagir, mas o que ia na cabeça dos jogadores do Sporting parece-me evidente que era um bocadinho o que foi também na cabeça do Arder e o que transpareceu na cara do Gyökeres, que era o primeiro à frente na imagem, quando viu a tocha cair, que foi quase incrédulos e com um sentimento de, se calhar, injustiça perante aquilo que foi feito. Há que também dizer que uma tocha não representa todos os 1000 e muitos adeptos que foram a Bruges. Claro que a manifestação aconteceu, claro que há divisão, como em todos os clubes, quando não se ganha, há divisão na atribuição de culpas. Começa a ser um bocadinho pesado para os jogadores terem que lidar não só com o insucesso em campo, porque todos eles disseram nós queremos ganhar tanto quanto os adeptos. Todos eles assumiram culpa, não só o treinador, também os jogadores quiseram um bocadinho dividir ali as culpas, mas começa a pesar também na equipa o facto de saberem que vão entrar cada vez mais em campo com a batata quente na mão e quando as coisas são assim, de uma semana para a outra percebe-se, em 3 semanas se percebe a diferença entre jogar sobre confiança, sobre um plantel a saber exatamente o que tem que fazer dentro do campo e uma face completamente oposta, que é a que o Sporting está a jogar agora. Portanto, obviamente o mundo ideal era que os adeptos apoiassem a equipa nesta fase difícil, porque acredito que esteja a doer a toda a gente. Claro que os adeptos também têm o direito de se manifestar, viajaram para ver uma boa exibição, não estão a conseguir, nem em casa, nem fora, e a equipa começa a sangrar um bocadinho. Qual é o tamanho do pavio, se podemos dizer, que existe na margem de João Pereira no Sporting? Tendo em conta que há 12 anos que o Sporting não sofria 4 derrotas consecutivas e é o primeiro treinador do Sporting que sofre 4 derrotas nos primeiros 5 jogos ao comando da equipa, eu acho que o jogo do Boa Vista será a decisão final para se Varandas terá que pensar já num plano B ou não. Acho que o pavio de João Pereira está muito perto de chegar à bomba e de rebentar. Se não vencer o Boa Vista, acho que o caso fica demasiado sério e demasiado evidente para que Varandas não atue rapidamente, sob pena de começar a ver a equipa deixar mesmo fugir de todos os objetivos. É verdade que o objetivo da Champions League foi praticamente garantido por Ruben Amorim, o passar pelo menos ao play-off, sendo que o Sporting até ao jogo do Arsenal era candidato a passar, na minha opinião. Era segundo classificado. Era segundo classificado e um dos candidatos a passar diretamente para os oitavos de final. Agora, com 9 pontos, aliás, com 10 pontos, dificilmente perderá, mesmo que perca os próximos jogos, perderá o play-off de acesso.
mas começa a ficar muito difícil, o campeonato começa a ficar também cada vez mais difícil com toda esta instabilidade e, portanto, perdendo contra o Boa Vista, acho, ou pelo menos não ganhando ao Boa Vista, acho muito difícil que João Pereira tenha condições para continuar a pensar ser treinador do Sporting no futuro. Penso que Frederico Varandas terá que começar a pensar num plano B, porque, sobretudo, parece haver quase uma inoperância, parece que as coisas não saem. Estão a tentar, vê-se que os jogadores estão a tentar, mas na face dos jogadores, na face do treinador, vê-se preocupação, vê-se quase, não diria incapacidade, mas vê-se ali a equipa um bocadinho amarrada. E parece-me que o Sporting precisa de outras coisas para espavitar a equipa e para acordar, porque a qualidade, vimos na primeira parte da época, está lá. Pedro, obrigado pela tua análise também esta derrota do Sporting em Bruges para a Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, em 0-0, destacamos novo episódio do Negócio Mistério, hoje em torno da chegada de Michael Thomas ao Benfica, e há uma curiosidade bem sábia de Vasco Sousa para vocês descobrirem nesse episódio, e já sabem, continuamos a receber inscrições para o podcast do ano, evento que o 00 vai realizar dentro de uma semana em Vila Nova de Gaia, e podem-se inscrever com o título de Quero Ir para o podcast do ano, @00.pt. Já sabem que o tema do dia está disponível todos os dias em 00 e nas plataformas agregadoras de podcast.